Obrigada, Douglas. Compartilhar minha tela aqui com vocês. Conseguem ver minha tela, pessoal? Beleza, o Anso já fez que sim. Muito bem, então bem-vindos. E eu vou começar nossa aula de hoje. Antes de eu começar, inclusive, só quero lembrar para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, ou se a gente já esqueceu, mas esse curso ele é voltado para estudarmos os discursos do presidente Nelson ao longo aí do discipulado dele, né? Então são vários discursos com vários temas e nós vamos aqui fazer um debate, lembrar, né, ler, estudar as palavras dele, mas em especial eu gostaria que vocês participassem respondendo como isso se aplica na própria vida de vocês, tá bom? Então, um dos discursos do presidente Nelson, é, ele faz, ele toca num tema bastante sensível, mas eu gostaria de iniciar essa aula hoje fazendo uma pergunta para vocês. Por quais motivos na vida de vocês já choraram? Eu acredito que em alguma vez na vida vocês choraram, né? Então, por quais motivos vocês já choraram na vida? Oi, Beca. Já chorei, Oi, já choro Juju. bastante, né? Ah, Juju chorona. Tô chorando, mas principalmente, assim, meus motivos mais doloridos foi a perda de um ente querido. Hum, A perda de um ente querido. É um motivo muito frequente as pessoas chorarem, né? Que mais? Frustração. Moacir falou frustração. Então, às vezes, uma expectativa que se cria e não se alcança, a gente vai lá e uma das reações é chorar, né? Boa. Que mais? Gente, ninguém chora por amor, por um fim de um relacionamento, né? Oxi. Isso é motivo também, né? Não? Ninguém quer falar isso, Realmente Beca. Ninguém quer falar isso, mas é vulnerabilidade, né? É um dos são motivos que as pessoas motivos. choram. Muito bem. Assim, em relação a essa pergunta, tipo assim, ela é tipo, uma pergunta bem profunda, assim, que ela faz vir viajar muito longe em relação a ter sentimentos. Que nem nos meus motivos de choro, já houve motivo de eu chorar de alegria, e todos certamente passamos por isso, mas muitas das vezes eu acabei chorando questão de ansiedade, de uma frustração, como foi dito. Não lembro de ter chorado pela perda de um ente querido ainda, mas, tipo, derivados motivos de um fim de um relacionamento. Eu chorava que nem, apesar de, assim, sei lá, ser inexplicável, mas, tipo, eu chorava muito. No meu primeiro relacionamento, no fim dele, eu chorei, tipo assim, parecia que não tinha fim, era só choro. Aí se misturava com ansiedade e aquilo e mais choro, entendeu? Uhum. Mas é muito complexo, porque, tipo, tem muitas pessoas que elas são sentimentalmente fracas, então qualquer coisa se torna um motivo para chorar. Que nem você ser uma pessoa ansiosa, qualquer coisa, a qualquer momento você quer chorar. Que nem no meu caso, eu sou uma pessoa ansiosa, tipo, muitas das vezes eu quero estar chorando. Às vezes não sabe nem qual é o motivo, mas são vários. Excelente, excelente, Douglas. São vários motivos: ansiedade, fim de um relacionamento, tudo isso é motivo de choro. Eu esqueci, mas teve alguém que levantou a mão aqui. Não sei se ele baixou a mão. O Luiz Pantoja, você quer falar, Luiz? Bom, mas a história também que eu chorei muito foi
foi quando também perdi minha avó também, teve tempo que eu chorei também por conta da minha ansiedade também. Na missão, na missão tinha dito eu chorava na rua por conta que eu entrava em crise de ansiedade. Muito bem, Então, para mim obrigada. foi muito difícil isso, passar um tempo na missão. Entendi. Então, sempre tem alguns momentos que despertam essa vontade nossa de chorar. E obrigada por compartilharem, pessoal. Então, são vários motivos. Eu trouxe para vocês o fundo dessa imagem. Ele é uma obra de arte do Van Gogh, né? Então, o nome dessa obra de arte é Velho de Luto. Então, faz muito tempo que ele criou isso, 1890. Ele é um artista caracterizado por trazer temas bem tristes. Inclusive, a cor azul é uma cor que se referencia bastante com a tristeza. Mas observando essa imagem, eu gostaria de trazer aqui uma experiência que o presidente Nelson trouxe no discurso, que é o tema da nossa aula de hoje. O discurso, o tema, é intitulado As Portas da Morte. E foi o primeiro motivo que esse grupo aqui citou, né? Que as pessoas choram pela morte de alguém. E ele fala que recentemente, na época, tá, pessoal? Esse discurso é de 1992, é um dos discursos mais antigos que a gente tem no currículo para desse curso do presidente Nelson. Ele fala que ele chegou no funeral de um amigo e ele encontrou dois ilustres irmãos, amigos, antigos colegas de profissão, cirurgião, né? Esses amigos dele, esses dois amigos, as esposas já tinham falecido. E ambos disseram que eles estavam passando pela época mais difícil da vida deles por conta disso. Que eles estavam precisando se ajustar à perda quase insuportável da esposa. E esses homens, por mais maravilhosos que eles fossem, eles contaram que durante as semanas, né, as rotinas da vida deles, eles marcavam de tomar de jejum juntos, de fazer refeições juntos, para que aquele sentimento de solidão fosse amenizado. E essa imagem, né, ela lembra, né, ela traz isso de alguém chorando pela morte de alguém. E é uma pessoa avançada em idade, né? O título aí é Velho de Luto. E tanto esta imagem representa essa experiência compartilhada do presidente Nelson sobre o motivo das pessoas chorarem. E ele até fala, né, no final da experiência que eles faziam tentativas de amenizar a solidão imposta pelas portas da morte. Então, a morte, ela impõe algumas coisas bem desconfortáveis na nossa vida, né? A morte de um ente querido, sendo bem mais específica, ela impõe solidão, impõe desconforto, tristeza. O choro é um dos grandes motivos e todo mundo vai passar por isso, né? Por essa experiência, tá bom? Depois dessa introdução, né, eu gostaria que deixa eu ver aqui. A Laila. Laila, tu consegue ler para nós, por favor, o que o presidente Nelson fala sobre esse motivo de choro, que é a morte? Sim. A morte separa o espírito e o corpo, que são a alma do homem. Essa separação causa pesar e choque aos que ficam. A dor é real. O que varia é somente a intensidade. Algumas portas são mais pesadas que outras. O sentimento de tragédia pode estar relacionado à idade. Geralmente, quanto mais jovem a vítima, maior a tristeza. Mesmo quando o idoso ou o enfermo recebe o alívio misericordioso, as pessoas que o amam dificilmente estão preparadas para vê-lo partir. O único tempo de vida que parece atender às aspirações do coração é a vida eterna. Obrigada, Laila. Então, de acordo com o presidente Nelson, quais características a morte traz? Quais características a morte traz para a vida das pessoas? O que a morte provoca na vida das pessoas? Que palavras vocês conseguem captar daí que caracterizam esse efeito da morte sobre a nossa vida?
Fala pesar e choque. Pesar e choque. Pesar e choque. Que mais? O sentimento de tragédia. O sentimento de tragédia. Que mais? Achei bonito que ele falou assim, a dor é real, né? O que varia é somente a intensidade. Então é sentimento, a gente sente mesmo. A dor é, às vezes as dores emocionais são menosprezadas no sentido de sentir, no sentido real, né? Então, por não ser às vezes visível, ou, igual a um corte, por exemplo, né? Algo físico, mas isso não significa que ela não exista, ela é real. E ela varia de intensidade, né? Então, independente se alguém aparenta ou não, existe uma dor, né? Ali, menor ou maior, mas existe uma dor. Que mais que a gente consegue encontrar de característica aí sobre a morte? Que ninguém está preparado a ver alguém partir, independente da idade. Ninguém está preparado, né, Yasmin? Ninguém está preparado para partir, para ver alguém partir, né? E por mais que até trouxe aquela imagem, né, de ser uma pessoa velha, né, avançada em idade, é, por mais que a gente sempre espera, a gente sabe, né, que é uma das certezas da vida que alguém vai morrer, que todos nós vamos morrer, mas por mais que seja uma pessoa avançada em idade, ninguém está preparado para ver alguém partir, alguém que você ama. As pessoas que o amam dificilmente estão preparadas para vê-lo partir. E ele termina dizendo assim: qual seria a grande aspiração do coração das pessoas? A aspiração é algo que a gente deseja, né? Qual seria o nosso grande desejo? E não é Ele fala chocolate, sobre não a é vida comida. eterna. É o quê? Ele fala sobre a vida eterna. Exatamente. Ele diz que a aspiração do coração das pessoas é que o tempo da vida seja eterno. O tempo da vida das pessoas que nós amamos é uma grande aspiração. Às vezes ela tá ali um pouco subentendida essa aspiração, mas todo mundo no fundo deseja viver eternamente com as pessoas que ama. E aí eu gostaria de ler uma escritura. O presidente Nelson, nesse discurso, ele fala sobre várias coisas que envolvem esse tema morte, que é um tema sensível e delicado para o ser humano, né? Vamos ler lá, por favor, Doutrina e Convênios, seção 42, versículo 45. Vou pedir para Ramisa ler para nós, pode ser? Pode sim. Juntos vivereis em amor, de modo que chorareis a perda dos que morreram, e mais especialmente dos que não têm esperança de uma ressurreição gloriosa. Ah, então agora eu vou voltar a fazer a pergunta. Por quais motivos, de acordo com essa escritura em Doutrina e Convênios, as pessoas têm para chorar? Eu vejo assim, como nós temos um plano de salvação, né, definido, a gente não teria esses motivos para chorar a perda de um ente querido, né? Até porque Cristo veio e se sacrificou por nós. Então nós temos a esperança, né, de uma ressurreição gloriosa e de voltarmos juntos à presença dele. É isso. Excelente. Você falou de uma coisa que o presidente Nelson fala, né? Ter o conhecimento de um plano traz bastante consolo. Muito bem. Que mais? De acordo com a escritura, que motivos nós temos para chorar? Por aquelas pessoas que não terão, que nós amamos, mas que nós sabemos que não fizeram muitas coisas para ter uma ressurreição gloriosa. Que grande motivo de lamento. Talvez até mais que a morte física, que a gente sabe que pode ser vencida quando a gente tem um conhecimento do plano de salvação, como bem dito por vocês, mas existe um motivo que nem todo mundo lembra ou conhece.
que especialmente nós devemos lamentar, prantear por aqueles que morreram e não têm esperança de uma ressurreição gloriosa. O que isso significa? Que tipo de vida, por que que tipo de vida essas pessoas tiveram, né? E por que que é um motivo de tão grande lamento, até em comparação a não ter a presença física? Por que que isso é tão lamentável quanto não ter a presença física dessa pessoa? Por que que para o Senhor isso é tão lamentável? Ele até pede para que a gente chore por isso, lamente por isso. Por que que é tão lamentável? Ô, Rebeca, Pode falar, Gil. na minha opinião, eu acredito que é lamentável porque uma pessoa que morre, né, e não ganha a glória eterna é uma pessoa que veio para cá e não cumpriu o seu propósito, né? Nosso propósito de vida aqui é um dia nos tornarmos como o Pai Celestial, né? É a imortalidade e a vida eterna. Então, essa pessoa, ela só sai daqui com a imortalidade, mas não com a vida eterna. Então, eu acredito assim que seria uma frustração tão grande quanto aquilo que, por exemplo, uma prova que a gente não passa. É muito maior, na verdade, né? Porque isso vai perdurar por toda a eternidade. Então, eu acredito que esse seja o motivo assim, de tanta lamentação. Excelente, Juju, muito obrigada. Então, as pessoas não aproveitam a vida. Gravem essa frase que a gente vai ver no final. O que que o presidente Nelson fala sobre aproveitar a vida? As pessoas se confundem, né? Sobre o que que significa verdadeiramente aproveitar a vida. E está muito relacionado a isso que você falou, Juliana. É lamentável porque as pessoas vieram aqui, mas não conseguiram alcançar o verdadeiro propósito da vida. Muito bem. Vamos ler, por favor, o que que o Elder Nelson traz, com parafraseando, né, uma citação do profeta Joseph Smith. Maria Eduarda, você pode ler para nós ao falar no funeral? Posso. Ao falar no funeral de um ente querido, o profeta Joseph Smith advertiu: ao perdermos um amigo íntimo e querido em quem depositamos nosso carinho, que seja isso por admoestação a nós, nosso afeto deve ser colocado mais intensivamente em Deus e na sua obra do que em nossos semelhantes. Muito bem. De acordo com essa citação, qual deve ser o nosso foco, né? Onde a gente deve direcionar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, quando um grande amigo nosso falece, por exemplo? Ele fala que nosso afeto ele deve ser colocado mais intensamente em Deus e em sua obra do que nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Nossos semelhantes. E o que isso significa para você, Laila, na prática? Eu acredito que muitas das vezes nós podemos, assim, querer a aprovação das pessoas que estão ao nosso redor e esquecemos da aprovação de Deus, né? E aí acabamos querendo agradar as pessoas do que a Deus e deixamos de praticar as coisas que Ele nos pede. Então, eu acho que seria isso. A gente às vezes coloca nosso afeto nas pessoas e quando as pessoas falam, você não, por exemplo. Eu tava conversando com uma amiga e aí a mãe dela coloca algumas empecilhos para que ela não possa ir na igreja no domingo, né? Tipo, você tem que ficar mais com a sua família. E isso, querendo ou não, é um afeto, tipo, é parte da família dela, né? E ela tem que fazer essa escolha entre a mãe e entre a igreja. Então,
ela coloca, né, no caso, o afeto dela, no caso, em Deus e em sua obra. Isso me mostrou bastante, assim, essa comparação, né, esse exemplo dessa moça. Excelente exemplo, né, Laila? Isso que você traz é uma coisa que a gente deve praticar e vivos, né? Vivos, de que nosso afeto tem que ser maior a Deus e na sua obra do que o afeto às pessoas, o nosso semelhante. E na hora, quando a gente pratica isso, né? Na hora em que, nesse contexto que ele traz de um amigo íntimo, um ente querido, familiar e tudo mais, ele falece, naturalmente tudo se torna uma tragédia que a gente viu, né? Existe uma dor, existe um desespero, existe uma confusão, existe um luto, né? E nesse momento de luto, nossa tendência natural é depositar o nosso sentimento na ausência de alguém. Então, aquela pessoa não estar mais aqui, e aí, o que que eu vou fazer sem essa pessoa? Eu estou sentindo solidão. Isso é um processo, né? Não é a gente não sente isso só no dia que a pessoa falece, né? A gente vai sentindo isso até um pouco mais forte ao longo que a gente recomeça a vida, né? Na ausência física daquela pessoa. E nessa citação ele fala que o nosso afeto não deve estar voltado pela ausência daquela pessoa, né? Mas sim em Deus, intensivamente em Deus e na obra que ele pratica na vida de todos, que é o plano de salvação que ele preparou para a gente. Então, nesses momentos de grande dor, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, diz que e a paz de Deus que excede todo entendimento, né? Então, às vezes a gente pensa assim, é impossível no momento desse sentir paz. Mas é uma paz que excede esse entendimento. Guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, meus amigos, né? Se certamente ainda não passaram por uma experiência de presenciar, né, a morte de um ente querido, vão passar um dia e quando vocês estiverem vivendo essa dor ou vendo alguém viver essa dor, lembre-se sempre dessas palavras do nosso profeta. Foquem intensivamente na paz que Deus pode proporcionar em vocês. Ao invés não é egoísmo, né? A gente sabe que o afeto ele existe, aquela ausência. Mas quando nós focamos na obra que Deus teve na vida daquela pessoa, que é eterna, né? O Espírito é eterno, e na nossa própria vida, nós vamos sentir um consolo e estará tudo guardado, né? Nosso coração, nossos pensamentos vão estar guardados dessa dor. Falando desse plano de salvação, eu trouxe uma imagem aqui, porque nessa escritura ela fala assim: se nossa mente estiver focada para Deus e sua obra, nós suportaremos melhor essas fases, né, de ausência física da morte. E que obra é essa, né? E eu trouxe para vocês aqui uma imagem que retrata um pouco a obra de Deus. Existe um início, existe um fim. E tem alguns pontos de destaques aí. Essas estrelinhas são os pontos de destaque dessa obra. Alguém arrisca me explicar aí, olhando essa imagem, qual é a obra de Deus que eu tenho que focar nesses momentos difíceis? Pode ser resumidamente, a cola está aqui, mas alguém pode me explicar? Acho que é o plano de salvação, né? Saber que por causa da expiação de Cristo, a gente vai com certeza ressuscitar um dia e a gente vai poder encontrar as pessoas que já se foram. Não, a gente e também por meio de Cristo a gente tem a possibilidade de viver com essas pessoas para sempre. Então, acho que é isso. Excelente, Moacir. Então você pegou um dos destaques aí, que é a expiação de Jesus Cristo, que Jesus Cristo tornou esse plano possível, né? Muito bem, é um excelente destaque. O presidente Nelson, ele fala que essa obra, a vida não começa quando a gente nasce e nem termina quando a gente morre. E é essa obra que a gente tem que focar nesses momentos, né? Existe um início, e o início foi lá a vida pré-terrena.
Aí fala que nós vivíamos com nossos pais celestiais e escolhemos vir para a Terra. A gente escolheu. Então, não iniciou quando a gente nasceu, iniciou antes. Vocês conseguem ver minha tela ainda, pessoal? Que saiu aqui. Sim. Ah, ok, beleza, que saiu aqui, beleza. Então, a vida não começa no nascimento nem termina na morte. Então, antes do nosso nascimento, a gente habitava com o Pai Celestial, que é essa primeira estrela, né? Viemos à Terra e a gente aguardava ansiosamente a vinda, tá? Então, ninguém empurrou a gente para cá sem a contragosto. Nós aguardávamos ansiosamente a oportunidade de vir para a Terra e receber um corpo. Desejávamos conscientemente correr esse risco. Que riscos são esses? Fazer escolhas erradas e nos responsabilizar por essas escolhas. Esse é um risco. A gente aguardava ansiosamente para ter a chance de ter esse risco. E aí veio aquilo que vocês falaram, da expiação de Jesus Cristo, tornou possível vencer a morte. Porque quando a gente veio à Terra, a gente ganhou o corpo, mas sabia que era um corpo imperfeito e mortal. Mas com a expiação de Jesus Cristo, nós vencemos essa morte física que a gente está dando destaque. Porém, existe uma outra morte que a gente também venceu. E a gente vai falar dela mais tarde. Depois que as pessoas morrem, que as pessoas morrem, elas vão para o mundo espiritual. E nosso espírito continua a viver. As pessoas não conheceram o evangelho, as pessoas que não conheceram o evangelho na Terra vão poder aprender sobre ele aqui. Então, quando as pessoas morrem, que faz parte da obra, como diz lá na Escritura, nós temos que focar no restante do plano que tem após a morte, que é que as pessoas continuam vivendo em espírito. E um dia todos, independente de suas obras ou não, vão ressuscitar, assim como Jesus Cristo. E, dependendo do fator arrependimento, convênios e cumprimento desses convênios, nós vamos voltar a viver com o nosso Pai Celestial e nossa família para sempre, né? E então, pessoal, assim, estou resumindo uma coisa que muitos de nós já conhecemos isso desde a nossa infância. Mas o presidente Nelson, ele traz, assim, umas frases de efeito muito legais para a gente entender que envolve a morte e essa obra maravilhosa. Quem pode ler, por favor, o que o presidente Nelson traz aí para finalizar essa parte? Posso ler? Para deixarmos esta terra e voltarmos ao lar celestial, há uma passagem obrigatória e única, às portas da morte. Nascemos para morrer e morremos para viver. Como sementes plantadas por Deus, mal desabrochamos aqui na terra, florescemos completamente no céu. Obrigada. De acordo com essa citação, o que vocês aprendem sobre a morte? Que ela Acho não é o que fim, uma né? coisa que dá para pegar. Não, desculpa. O que eu ia falar é que eu acho que o que dá pra perceber é que ela é uma parte necessária também do plano, tipo, da nossa vida. É necessário que a gente morra para poder, como ele fala, florescer completamente. Sabrina. Obrigada, moça. Não sei se a Sabrina ainda quer falar. Tá bom, Eu acho que ela falou que a morte não é o fim. Ah, ok, boa. Então, pegando aí o que você falou, Moacir, que a Sabrina também já tinha antecipado, mas é obrigatório. É obrigatório. Nascemos para morrer e morremos para viver. Parece até poético, né? Mas isso significa que viemos à Terra. Já sabemos que íamos morrer e que as pessoas iam morrer.
Mas, e também nós já tínhamos consciência do propósito dessa passagem obrigatória, que chama de portas da morte, né? E para atingirmos o nosso propósito, que vocês até comentaram, né? A Juliana trouxe assim, é lamentável alguém vir aqui na Terra e não conseguir cumprir o seu propósito. Então, isso já é muito lamentável, né? Mas assim, por mais esforços e mais o melhor que a gente pode fazer em vida na parte mortal para se cumprir toda a obra que Deus tem preparado para nós só vamos atingir o máximo de toda essa obra se nós morrermos. É lá, é passando pelas portas da morte e continuando, né? Tem a ressurreição, continuando todo o plano, é que nós vamos florescer completamente, ou seja, atingir o propósito totalmente, tá bom? Que isso nos sirva, meus amigos, de consolo e que usemos isso para consolar as pessoas, né? Esse é um conhecimento muito valioso para as pessoas aqui na Terra, que não vai impedir com que elas chorem, né? Elas vão continuar pranteando por isso, mas elas vão sentir uma paz que foge ao entendimento. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Olhem essa imagem aí, essa imagem no fundo, e me digam faltou um Lzinho aí no meu slide, mas qual a relação dessa imagem com a morte? Qual é a relação dessa imagem com a morte? Podem ser criativos, viu, pessoal? Pode repetir? Gente, não tem nada? Eu estou imaginando aqui na minha cabeça, né? Um monte de carro parado, um monte de gente. Mas eu acredito que possa ser o fato de que todo mundo vai passar pela morte física. Sabe? Por estar todas essas pessoas aqui, muita gente, eu acredito que seja mais ou menos isso. Excelente, Juju, também, pode, é uma boa comparação. Como tem muita gente, né, dá a sensação de todo mundo vai passar pela morte. Muito bem. Alguém dá mais? Ninguém chuta uma morte de trânsito assim, né, como maior causa das mortes no mundo, não sei. O estresse do trânsito, né, Rebeca? Morreu de estresse, né, no trânsito. É isso também, né? Mas, assim, né, essa imagem, pessoal, o presidente Nelson, no discurso dele, ele faz uma comparação interessante. Deixa eu ver se eu coloquei essa situação aqui. Olha aí, ó. Quem pode ler para nós o que o presidente Nelson falou que lembra essa imagem e a morte física? Eu posso pensar em alternativa. Se os 69 bilhões de pessoas que já viveram na Terra ainda estivessem aqui, imaginar o congestionamento de trânsito. E não poderíamos possuir. Cortou um pouquinho para mim, mas o final aí não poderíamos possuir nada, nem tomar decisões responsáveis. Eu vou até atualizar esse número, tá? Isso em 1992 eram 69 bilhões de pessoas, mas hoje já estima-se que 117 bilhões de pessoas já viveram na Terra. E aí o presidente Nelson fala: imagina se todo mundo tivesse aqui, como que seria congestionado o trânsito? A pessoa, se ninguém morresse aqui na Terra, se tivesse de 117 bilhões de pessoas aqui na Terra. Rebeca, Claro, pode falar, Ju. não, é só para complementar a tua fala, né?
falou em estimativa, e agora, como eu estou trabalhando num órgão público, eu vejo que tem todas as semanas eu recebo demandas de pessoas que vão fazer o registro tardio de nascimento. Então, tem muita gente no mundo que ainda não tem registro, que o governo nem sabe que existe, sabe? Então, imagina a Imagina, né, quantidade de Gil? pessoas que estão realmente na Terra, que já vieram. Imagina. Então, assim, isso aí é quem se registra, né? Mas imagina se ninguém morresse. Mas o problema, pessoal, maior, né? Pensem assim, será que o plano do Senhor de envolver uma morte aí é perfeito mesmo? Chutando aqui, se alguém tiver coragem de questionar um plano de Deus, né? Mas será, né, se é perfeito mesmo? Será que é inteligente fazer com que as pessoas morram? Mas o problema menor, né, na essência, não é congestionamento de trânsito, não é esse o problema, né? É incômodo, enfim, é incômodo. Mas o problema é que a essência disso daí não é isso, mas está lá na frase final. Não poderíamos possuir nada nem tomar decisões responsáveis. Isso significa que as pessoas passam por aqui, morrem e elas cedem lugares a outras pessoas para também viver as experiências aqui na Terra, que é super necessário para atingir o nosso propósito. Então, o lugar em si não é um lugar físico, né? Também é um problema, né? A Terra, até eu chuto aqui que a gente não tem capacidade de absorver infinitamente pessoas aqui, né? Nem recursos naturais. Mas o problema aqui é que nós não cederíamos lugares, entre aspas, importantes para que as pessoas também possam se desenvolver e ser responsáveis por aquilo, né? Já pensou se nossos antecessores, nosso pai, nossa mãe nunca falecessem? Será que nós teríamos direito às experiências que eles tiveram como pai e mãe, né? Será que nós teríamos direito à experiência que a morte traz para desenvolver o nosso espírito, para desenvolver a nossa fé? Então pensem nisso, né? A morte existe para que as pessoas venham, cumpram, aprendam, desenvolvam e cedam lugares, não lugares físicos, mas lugares na experiência para que outras possam vir e se desenvolver e todo mundo alcançar o mesmo propósito, né? Pensem nisso, lembrem-se disso. E aí, voltamos para esse plano, né? O presidente Nelson fala desse plano perfeito que envolve a morte. E eu gostaria que vocês. Alguém pode ler, por favor, essa citação do presidente Nelson sobre esse plano? Posso ler? Pode ler. Falando de felicidade, as escrituras ensinam que a morte é essencial para a felicidade. E eis que não seria conveniente que um homem fosse isentado de sua morte temporal. Por isso, ele destruiria o grande plano de felicidade. Obrigada, Luiz. Então, para fechar com chave de ouro essa parte, não é conveniente não ter morte. Isso ia destruir o plano de felicidade. As pessoas não iam conseguir atingir seus objetivos de felicidade eterna. Não ia dar certo. Então, a morte é super necessária, tá? E o que tem feito vocês muito felizes aqui na Terra? O que faz? Escolha, me dê um motivo que faz vocês muito felizes aqui na Terra. Nada, gente. Hoje, o motivo que me faz ser feliz aqui na Terra e ser uma pessoa melhor é ser membro da Igreja Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias e poder ajudar outras pessoas. Ser membro da igreja, conhecer a verdade te faz feliz. Muito bem. Sabrina, Eu ia falar isso e só acrescentar que uma coisa que me faz muito feliz também é ter a minha família. É, é isso. ter uma família faz a gente muito feliz. Não seria possível se nós não viéssemos à Terra.
Muito bem. Iago, Eu acho que conhecer as pessoas, os filhos do Pai Celestial, é algo muito bom. Cada dia conhecer pessoas novas, ou mesmo pessoas no trabalho, por exemplo, a gente aprende a conhecê-las melhor, ter mais compaixão. Eu acho que é uma coisa bacana também. excelente, né, Iago? Então, construir relacionamentos é muito, me faz muito feliz também aqui na Terra. Concordo. Ju, Beca, para mim, além de tudo isso que o pessoal falou, é a possibilidade de progresso, sabe? A possibilidade da gente melhorar, da gente aprender coisas novas. Isso é muito, me faz muito feliz ver como eu comecei, como eu tô e como eu posso ser, sabe? gente, isso é muito animador, né? É dolorido, mas é muito animador saber que quando a gente olha para trás e vê que nos tornamos pessoas melhores, isso traz uma felicidade e uma satisfação muito grande. Moacir, Acho que fazer convênios com o Pai Celestial, principalmente no templo e regularmente no templo, acho que, como a Juliana falou, através deles poder progredir, receber bênçãos aqui. maravilhoso. Então, são motivos ir ao templo, fazer convênios, são motivos de sentirmos o amor de Deus e o cuidado dele aqui por nós, né? E esses convênios que a gente cumpre, ele protege a gente e, consequentemente, se sente feliz. Muito bem. Obrigada, pessoal. Gostei de ouvir os motivos que fazem vocês felizes. Que a gente está falando muito sobre morte, né? E às vezes as pessoas é um tabu falar sobre morte, mas a gente precisa falar que isso é vinculado à nossa felicidade também. É, em Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 ao 2, diz que tudo tem o seu tempo determinado e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, em resumo, a morte física tem um tempo. Isso vai acontecer na nossa vida, né? No devido tempo. E existe tempo de morrer e existe tempo de recolher aquilo que nós aprendemos com a nossa vida e na nossa morte, né? Então, gravem essa escritura. Também o presidente Nelson cita sobre em um Salmos, né? Lá no 116, no versículo 15, diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos santos. Já pensou, gente? Preciosa ver a vista do Senhor os santos morrerem, né? Por quê? Por que que vocês acham que o presidente Nelson, eu nem trouxe as palavras dele, né? Ele cita essa escritura. E qual opinião vocês acham que o nosso profeta tem sobre essa escritura, de que por que que o Senhor fica encantado com a morte dos seus santos? Iago, E, irmã, eu levantei a mão antes de fazer a pergunta, mas tá assim, bom, tudo bem. com relação à pergunta, eu acho que é porque se a gente faz as coisas corretas, a gente vai ver nosso Pai Celestial, seu Filho Jesus Cristo, e não somente isso, a gente vai ver Ele, ah, e a gente vai ver o quanto a gente se tornou como Ele, sabe? Então vai ser um ambiente de amor, um ambiente de alívio, de paz, e é melhor do que morrer com dor na consciência, sabendo que a gente não fez o que a gente podia fazer, sabe? Obrigada, Iago. Agora, com relação eu queria só botar uma escritura que eu tenho pensado muito quando vocês estão falando sobre a vida na Terra e tudo mais, e propósito. E tem uma escritura, não sei se a gente já falou, que eu entrei aí quase uns 10 minutos, mas é em 2 Nefe, capítulo 2, versículo 21, e diz assim: E os dias dos filhos dos homens foram prolongados de acordo com a vontade de Deus, para que se arrependessem enquanto estivessem na carne. Portanto, se tornou um estado de provação. E o seu tempo foi prolongado de acordo com os mandamentos dados pelo Senhor aos filhos dos homens, pois ele ordenou a todos os homens que se arrependessem, pois mostrou-os a todos que estavam perdidos por causa da transgressão de seus pais. Então, o Senhor, o nosso verdadeiro sentido nessa vida e habitar na terra é nos arrepender, é procurar ser melhor e seguir os mandamentos do Senhor. Excelente, né, Iago? Nosso verdadeiro propósito aqui é praticar o arrependimento e seguir esses mandamentos. E o Elder Nelson, né, presidente Nelson, ele fala que se nossa
perspectiva fosse aumentada para. E nós temos as escrituras, Iago trouxe uma escritura que esclarece muito por que que a gente vive aqui e também outras escrituras que falam por que que a gente tem que morrer. Mas se a gente conseguisse ampliar nossa perspectiva e pudesse presenciar, são palavras do presidente Nelson, se nós pudéssemos presenciar os encontros que ocorrem do outro lado do véu, quando as portas da morte se abrem, para aqueles que estão voltando para casa, essa seria a nossa sensação. Se nós pudéssemos ver esses encontros, nós íamos ter uma visão preciosa desses encontros, né? Que isso, meus amigos, sirva de esse ensinamento, né? Sirva de consolo e de esperança para nós sobre o sentimento que nós temos quando nós perdemos um ente querido. Vocês acham que é possível morrer 2 vezes? Se sim, como que é possível? Irmã, Acho que tanto físico quanto espiritual, né? A Laila disse que tanto físico quanto espiritual. Iago? como aquela escritura fala, nós já estamos perdidos. Nós já viemos a esse mundo com uma situação relacionada à transgressão. Então, se a gente não se arrepende, a gente vai permanecer nesse estado decaído. Não é que algo vai acontecer novo. Nós já estamos decaídos, essa é a verdade. Ponto. Laila e Iago, né, trouxeram falas que mostram, entre aspas, que nós podemos morrer 2 vezes. Nós já estamos, né, naturalmente com a queda de Adão, nós ganhamos aí de graça uma morte espiritual, né? Então, nossos erros já nos tornam distantes de Deus. E aí, por isso que a expiação de Jesus Cristo vem proporcionar redenção dessas 2 mortes. Então, é possível morrer 2 vezes, tá? É possível morrer 2 vezes. Quem pode ler esta citação do presidente Nelson? Luiz? Portanto, um indivíduo pode estar bem vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Poucas palavras e grande impacto, né? Então, nós falamos tanto sobre a morte física, né? Estar vivo, mas, pessoal, podemos estar bem vivos fisicamente, mas morto espiritualmente. E como é possível acontecer isso? Como é possível estar vivo fisicamente e morto espiritualmente? É quando nós nos afastamos do Pai Celestial, quando nós fazemos coisas erradas e escolhemos não nos arrepender. Moacir trouxe um excelente resumo. Quando nós decidimos nos afastar do Senhor e não fazemos aquilo que proporciona arrependimento. Quem pode ler o que o presidente Nelson fala sobre isso? Como que é possível estar vivo fisicamente e morto espiritualmente? É mais provável que ocorra a morte espiritual quando nossas metas tendem para as coisas físicas. Paulo explicou este conceito aos romanos: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Obrigada, Yasmin. De acordo com essa citação, ela fala que ocorre uma morte espiritual quando os nossos objetivos são para coisas físicas. Que exemplos vocês me dão que nos matam espiritualmente? De ordem prática, que objetivos as pessoas têm voltado para coisas físicas que fazem com que elas morram espiritualmente? Iago? O presidente Nelson falou nessa conferência sobre como nada afasta mais o espírito e nos leva e nos draga mais para baixo do que pecados sexuais. Excelente, Iago. Então, uma coisa física que as pessoas às vezes têm como objetivo o prazer do mundo, né? Isso mata as pessoas espiritualmente, essa quebra de mandamento.
Excelente. Mais alguma coisa? Também a falta de a gente fazer nosso pão nosso de cada dia, o nosso pão espiritual cada dia, é algo que nos mata ao longo do tempo. Se a gente não nutrir com o evangelho, com as escrituras, com o serviço, com o templo, com a igreja, a gente morre espiritualmente no longo prazo. Excelente, Thiago. Se nós não fizermos, em resumo, né? Se as nossas metas, pessoal, e desde das tarefas, se nossas tarefas, nossas metas, nossos objetivos a longo prazo, eles são voltados para coisas físicas, nós vamos morrer. A gente já ganha a morte física de graça, né? Um dia a gente vai morrer. Mas aí a nossa morte espiritual, que nós já tivemos a chance, com a expressão de Jesus Cristo, de vencer essa morte espiritual, se a gente não alinhar nossos objetivos de vida, nossas tarefas, nossas ações, nós vamos morrer 2 vezes, tá? E eu trouxe aí uma imagem de um aguilhão. Aguilhão, galera, é uma ferramenta de caça, né? Eu vi também que para cutucar boi e tal, mas assim, as pessoas usam isso para pegar peixes, enfim, né? Era uma ferramenta até mais antiga, né? Não é tão atual. Mas o aguilhão, ele é usado em uma escritura, né, que diz, até o presidente Nelson traz isso, né? Se a morte física ocorrer antes de repararmos nossos erros e modificarmos nossa conduta, teremos perdido o direito ao arrependimento. Portanto, o verdadeiro aguilhão da morte é o pecado. Nem mesmo o Salvador pode salvar-nos se permanecermos em nossos pecados. Ele nos redimirá do pecado, mas apenas se nos arrependermos. Somos responsáveis por nossa própria sobrevivência ou morte espiritual. Tá bom? Então, o aguilhão da morte é o pecado. Se vocês não querem morrer 2 vezes, nós temos que procurar o arrependimento, que é a nossa sobrevivência. Eu particularmente adoro poemas e poesias. Eu trouxe um para vocês e gostaria que vocês me ajudassem a interpretar esse poema. Eu vou pedir aqui para finalizarmos. Laís, você pode ler o poema para gente? É um poema de Shakespeare. Olha como eu tô romântica hoje com vocês. É um poema de Shakespeare. Laís, você pode ler para nós, a Laís Maia? Quem é? Eu pedi para Laís, mas não tem problema. Quem puder ler, quem ligou o microfone pode ler. Posso ler, irmão? Pode. Doce é o proveito tirado da adversidade, que como um sapo repulsivo e venenoso, ainda assim traz na cabeça uma joia preciosa. Obrigada, Iago. Então, ele fala que doce é o proveito tirado da adversidade. Aí ele faz uma mistura aí, né? Ele usa o sapo e uma joia. Como as provações são como um sapo repulsivo? Poema que disse que as adversidades / provações são como um sapo repulsivo. De maneira mais objetiva, né? Como que vocês acham que as provações são como um sapo repulsivo? Alguém naturalmente gosta das provações? Naturalmente falando. Beca, Pode falar. eu acho que, assim, ninguém gosta, né, naturalmente, de nenhuma aprovação. Eu não sei a comparação quanto ao sapo, mas provavelmente por ele ser algo, por assim, para algumas pessoas terem medo, acharem nojento, né? Mas as provações, elas nunca são fáceis, de modo geral. E aí ele fala, né, assim como o sapo repulsível e venenoso, as provações, elas também acabam com a gente dessa forma, né? Elas nos deixam abatidas, é como se fôssemos para a guerra, literalmente. Excelente, Ju. E nós estamos falando de provações, tá, pessoal? Não estamos falando de tentações. Então, às vezes, as pessoas passando pela porta da morte pode ser uma provação para nós, né? A morte de um ente querido,
ou a morte espiritual de um ente querido. Então, passar por isso, pessoal, é repulsível, é uma coisa que a gente não gosta de passar. Porém, como que, de acordo com o que está escrito lá, nós obtemos uma joia preciosa através disso? Como é que a gente consegue obter uma joia diante de algo tão repulsivo? Que joia é essa? Pessoal, por conta do tempo, se alguém quiser falar, me interrompa, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês minha experiência, né? Eu já tive a experiência de acompanhar bem de perto a morte de entes queridos. E existe um testemunho meu antes de passar por essas experiências, e existe um testemunho sobre o plano de salvação bem mais fortalecido depois de passar por essas experiências, né? Essas provações. E para mim, hoje, eu olho e vejo que essas experiências me trouxeram uma joia que eu não conseguiria comprar, né? A visão que eu tenho sobre a minha própria vida e sobre a vida das pessoas, sobre o amor de Deus e o amor das pessoas, e o tipo de relacionamento que nós cultivamos aqui na Terra, é uma joia preciosa para mim. Então, eu presto meu testemunho para vocês, que eu sei que se vocês, não, por mais repulsivo que seja, mas se vocês passarem bem por esses tipos de provação, focando na obra de Deus, né, botando o afeto, as emoções de vocês nesse todo, vocês obterão uma joia preciosa, né, uma valorização da vida de uma maneira muito preciosa. E eu gostaria de terminar, né, trazendo para vocês essa reflexão, né? Nós ainda estamos aqui, nós não morremos. Se vocês estão me ouvindo, nós não morremos. Então, ainda estamos aqui, né? Existe um tempo na nossa vida. Isso aqui não vai ser eterno, nós vamos morrer. Então, se nós ainda estamos aqui, amai a vida. Então, o presidente Nelson fala: com esta certeza, irmãos, amai a vida. Apreciai cada momento como uma bênção de Deus. Vivei-a bem, vivei-a ao máximo. Assim, a expectativa da morte não vos atormentará. Com a ajuda do Senhor por vossas obras e desejos, com a ajuda do Senhor por vossas obras e desejos, qualificar-vos-eis para receber a alegria perene, a alegria que não acaba, glória, imortalidade e vida eterna. Então, eu termino essa aula deixando com vocês essa frase: amai a vida e vivei-a bem, ao máximo, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.